pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente falou um pouco sobre a lei de Gauss. Antes falamos sobre a lei de Biot-Savart. E aí agora, a gente quer agora discutir uma outra lei, que é uma das equações de Maxwell, que aparece, que tem relação com propriedades do campo magnético, assim como acontece no caso do campo elétrico. A lei de Gauss magnética, como a gente já viu, é uma lei que tem validade geral, mas que em termos de aplicação e utilidade para a determinação de campo magnético, ela não é tão útil quanto é a equivalente elétrica, para a determinação de campo elétrico. Mas a gente pode agora pensar, pensando nas propriedades do campo, que uma coisa é a divergência do campo, que está ligado então com a lei de Gauss, Outra coisa é o rotacional do campo, que está ligado com o fato de o campo ser conservativo ou não. E aí a gente tem então uma outra lei, que está ligada com a propriedade rotacional. Então a gente pode pensar nessa lei, comparando inclusive com o caso elétrico. Então vamos lá. A lei que a gente já está falando é a lei de Ampère. Então, pensando no caso elétrico, especificamente falando de eletrostática, a gente então tem que a circuitação E escalar dl é igual a zero, já que E é um campo conservativo e rotacional de E é igual a zero nesse caso. Pensando no caso magnético, a gente pode então pensar, para poder, a gente não pode deduzir a equação de Maxwell, que é no caso a lei de Ampère, mas a gente pode mostrar que ela tem relação, que ela tem sentido, pensando em alguma configuração de correntes, que tem um campo magnético conhecido, e aí usando alguma coisa para esse caso. E aí o caso magnético relevante é o caso de um fio muito longo. Então, quando a gente tem um fio muito longo percorrido por uma corrente I, a gente vai ter um campo magnético, que vai ser algo do tipo μ0 I sobre 2πρ, θ, onde o eixo Z é paralelo ao fio. E aí, vamos calcular a circuitação desse campo em torno de um circuito fechado, como na figura que a gente vai mostrar.
gente vai ter aqui uma representação do fio, um trajeto fechado qualquer, né? Uma curva C, e aí tanto faz a orientação dessa curva. Nessa curva a gente tem versores que são versores DL, né? Um ponto na curva está uma distância ρ. E aí, por hipótese, o eixo Z aqui também é para fora, né? Então a gente vai calcular a circuitação de B, sendo que B nesse caso é conhecido, né? Ao longo dessa curva, que é uma curva genérica. Então, a circuitação de B ao longo daquela curva, né, é a integral B escalar dl, né, que é, então, μ0i sobre 2πρ θ escalar o dl, né, dl d ρ mais ρ d θ mais dz k, que é o elemento de arco em coordenadas cilíndricas que é apropriado para aquele caso lá, né? A gente tem uma curva genérica, né, que não necessariamente, inclusive, precisa estar no plano do quadro, né? E aí, o que acontece é que quando você faz essa circuitação, né, μ0 i 2π é constante, né? Então, μ0 i 2π a gente retira da integral, né? Θ escalar ρ dá 0, θ escalar k dá 0, θ escalar θ dá 1. Este ρ cancela com este ρ. Então sobra só aqui dθ. E aí, a circuitação do B ao longo daquela curva genérica, né, vai ser μ0i sobre 2π, né, e aí dθ, né, integrado vai dar θ, e você fez uma volta completa, né, de modo que aqui a gente vai ter 2π, ou seja, μ0 vezes i, onde i é a corrente que passa no fio, e no caso i é a corrente que fura a área que tem como borda, né, essa curva C. Tá? Então, a gente aqui tem o que a gente considera como sendo a lei de Ampère, né? E aí tem que lembrar que, né, para uma dada borda, na verdade existem, né, infinitas superfícies que você pode definir. Tá? Se a gente pensa em I na forma que I é o fluxo de J através de uma superfície, né? Então a gente tem a forma, né, da lei de Ampère, né, que envolve então J. E aí a gente pode eventualmente adaptar essa forma para o caso de que, ao invés de a gente ter um J, a gente tem, por exemplo, uma densidade de corrente que acontece numa superfície, né, que é um K. Ou uma densidade que acontece em fios, que é, no caso, o I mesmo. Então, isso daqui é a lei de Ampère.
na magnetostática. Tá? Ponto a se cuidar aqui, né, é que a corrente I, então, é a corrente que atravessa a superfície que tem a curva C como borda. Você tem uma certa superfície, essa superfície tem uma certa borda, que é a curva C. Fazer a circuitação de B nessa borda, né, corresponde a fazer a integral de J escalando em ds da superfície e multiplicar por μ0. Então você tem uma proporcionalidade entre essas coisas, assim como tem uma proporcionalidade no caso da lei de Gauss elétrica, né? E aí, dependendo da configuração de correntes, de modo que, dependendo da simetria que você tem para o campo magnético, né, você consegue, em princípio, né, achar o campo magnético para o caso em que você tenha simetria suficiente para poder usar, né, essa equação. Tá? Usando o teorema de Stokes, né, a gente pode trocar essa integração de linha por uma integração de superfície. De modo que BdL, né, vai ser rotacional de B escalar em ds, né, mas isso por sua vez é μ0 J escalar em ds, né, de modo que, passando essa integral para esse lado, né, a gente vai ter a forma diferencial, né, da lei rotacional de B menos μ0J escalar em ds igual a 0, né? E rotacional de B é igual a μ0J, que é a forma diferencial da lei de Ampère. Então a gente tem que o rotacional de B, né, em geral não é zero, logo B em geral não é um campo conservativo, né? Pode acontecer que na região J seja zero, então nessa região rotacional de B é zero, então nessa região B é um campo conservativo, pode ser escrito em termos de desenvolvimento para resolver o problema, pode ser escrito em termos de um gradiente, né, menos gradiente de uma função escalar, né? Mas em geral isso não é assim, né? E aí, uma coisa importante é verificar se a lei de Ampère, né, é consistente com a lei de Biot-Savart. Então a gente precisa agora calcular o rotacional do campo magnético dado pela lei de Biot-Savart e verificar se tudo funciona.
Então a gente vai calcular a rotacional da lei de Biot-Savart, que é pegar e calcular a rotacional, né, dessa expressão aqui que a gente tem para a lei de Biot-Savart. Zero sobre 4π. O operador rotacional pode entrar dentro do sinal da integral, porque nabla opera nas variáveis R. A integral é nas variáveis R'. Lembrando que J é só de R'. De modo que a gente agora tem um rotacional de um produto vetorial que a gente tem que desenvolver. Rzão, lembrando, né, é Rzinho menos Rzinho linha. Então, rotacional de J, que é de R', R sobre R ao cubo. Isso é divergente de R sobre R ao cubo, para o qual a gente tem uma propriedade vezes J. Vamos colocar assim. Menos o divergente do J, sendo que ele é a função de R', R sobre R ao cubo, mais R sobre R ao cubo escalar nada aplicado no J, que é de R', menos J escalar nabla aplicado em R sobre R ao cubo. Isso é como você desenvolve esse produto vetorial. Esse operador opera em coordenadas R, J é de R', logo isso daqui dá zero. O operador opera em coordenadas R, esse aqui é de R'. Então, apesar de primeiro a gente tem que fazer isso daqui, isso envolve esse operador que é em R, calculado em algo que é em R'. Então, isso aqui tudo é zero também. Isso daqui envolve a função delta. Então, rotacional de J vetorial R sobre R ao cubo igual 4πj de R' delta de R, que é R menos R'. Então, só para explicitar aqui, R menos R', né? E o último termo é menos J escalar nabla aplicado em R sobre R ao cubo. Que é 37. Tá aí. A gente tem que nabla em R sobre R ao cubo, né? Nabla aplicado em R
a gente pode fazer essa troca aqui. Nabla, que é em coordenadas R, né, aplicado nisso aqui, é menos nabla', quer dizer, o nabla em coordenadas R' aplicado nisso daqui. Então a gente pode fazer essa troca, né, de modo que a gente pode escrever 37 de outra forma. Então, rotacional J R sobre R ao cubo igual 4π J de R' delta de R menos R' mais J escalar nabla', então J é de R', nabla, e aqui é nabla', aplicado em R sobre R ao cubo. E agora, como a gente está na magnetostática, né, o divergente nas variáveis do J, que no caso aqui é R', então divergente linha de J, porque a gente está na magnetostática, né, que é caracterizada por ter o divergente J igual a zero. Como a gente tem que o divergente linha de J de R', né, de nabla aplicado na mesma variável que o J igual a zero, a gente pode somar o termo esse termo aqui. Esse termo é zero, então isso vezes isso é zero, então a gente pode somar esse termo ali. 38. Então, rotacional do J vetorial R sobre R ao cubo é 4π J de R', delta de R menos R', mais J escalar nabla', mais nabla' escalar J, e isso aplicado em R sobre R ao cubo, que é 39. A gente tem essa expressão aí. Então, usando isso lá na integral, agora então a gente volta lá no que a gente está calculando, que é o rotacional do B. Então a gente tem o seguinte, rotacional do B μ0 sobre 4π, tem integral do que a gente tem ali, 4π J de R', delta de R menos R', né, mais esse termo J escalar nabla', mais nabla' escalar J,
aplicado em R sobre R ao cubo, isso integrado no volume. Bom, aí a gente estende, ou antes de estender, né? Usamos uma outra propriedade. Do teorema do divergente, a gente pode mostrar a seguinte propriedade. Que é uma integral do divergente de C mais C escalar nabla. Isso aplicado no W integrado no volume é igual à integral de superfície do W C escalar N. Desce. Tem a superfície, integral sobre o volume, que é 40. Com isso a gente pode reescrever a 40. Então, rotacional de B é igual a μ0 sobre 4π integral de volume. Aqui também integral de volume. Então, bom, vou deixar assim por enquanto. 4π J de R', né? Delta de R dv', integral em R', né? E aí você parar em duas integrais, né? A integral do outro pedaço envolve a integral da superfície, né? E aí a gente vai ter aqui mais μ0 sobre 4π a integral de superfície, né, do R sobre R ao cubo, porque o W aqui é o R sobre R ao cubo, o C é o J. J escalar N ds. Bom, aí agora o que a gente faz? A gente pega e estende o volume para ser, né, todo o espaço. Com isso, né, a gente faz com que na integral da delta, né, R', que é a variável de integração, né, já que varre todo o espaço, R, então, que é o ponto de observação, que é constante, né, que é o zero da delta, porque delta de R menos R' é a mesma coisa que delta de R' menos R, e a gente está integrando em R', essa é a variável, isso é o zero da delta. Para que a gente possa usar a propriedade da delta, né, para essa função aqui, então, como a gente estende o volume V para ser todo o espaço, R vai estar sempre dentro do volume. Né? Então, fazendo, né, o volume tender ao infinito, todo o espaço, né? E aí, outra coisa que acontece, né, é que como a gente vai estender o volume para ser infinito, a sua superfície é a superfície de um volume infinito, né? Acontecem duas coisas. Primeiro, o J, né, ele é limitado, então fica dentro da superfície e não na borda. Então, J escalar N é zero, mas além disso, aqui a gente tem uma dependência do tipo 1 sobre R quadrado. Quando o volume vai para infinito, né, a gente vai ter que esse R quadrado aqui, né, vai para zero.
Então a gente tem basicamente, né, que o rotacional de B é μ0 sobre 4π, aí vai ter um 4π j de R. Né? Isso vem da função delta integrada. A outra integral de superfície vai para zero, então isso aqui resulta em μ0, né, j, que é a lei de Ampère. Então a gente tem coerência entre a lei de Ampère e a lei de Biot-Savart. A gente já tinha verificado lá atrás, né, coerência entre a lei de Coulomb e a lei de Gauss, elétrica. E aí, então, se a gente pensa nessa forma diferencial, integrando, né, dos dois lados com relação à superfície e usando o teorema de Stokes, a gente obtém a lei de Ampère de volta, na forma que a gente tinha visto agora há pouco. Né? Observações aqui, né? Temos duas. A primeira é reforçar o fato de que B não é conservativo. Já que o rotacional de B ele é μ0j, né? Isso é diferente de zero em geral. Então, em geral, né? Então, B não é dado por menos o gradiente, né, de um potencial magnético. Mas há certas situações em que é. Né? Quando J numa certa região é zero. E aí o rotacional de B naquela região, né, vai dar zero. E aí naquela região a gente pode escrever B como, né, uma função, como gradiente de uma função escalar. Outra coisa para lembrar, que a gente já falou, né? É que, como o divergente de B é zero, lei de Gauss magnética, a gente tem um potencial magnético, né, associado com A, com B, que é vetorial. Então, em geral, não dá para escrever B como menos o gradiente de um potencial magnético, mas em geral, né, em qualquer situação, B é o rotacional de um certo A, de um potencial magnético que é uma grandeza vetorial, tá? E que não tem sentido físico, na verdade. Essa relação é puramente matemática por causa da divergente de B igual a zero. Tá? Então, a lei de Ampère, né, é uma das equações de Maxwell. Né? Eventualmente a gente pode usá-la para determinar campos magnéticos, isso é o que a gente vai ver na próxima aula, exemplo de aplicação. Né? E aí é uma das 4 equações de Maxwell que fundamentam o eletromagnetismo. Tá? Então, na próxima aula a gente vai ver alguns exemplos de aplicação dessa equação, da lei de Gauss, né? Da lei de Ampère para o caso magnético. E aí a gente vai continuar depois o desenvolvimento. Tá? Então, pessoal, obrigado a todos. Se gostou, dá um joinha, né? Curte o canal, se inscreve e comentários aqui embaixo. Até a próxima. Tchau!